Bom dia, galera! Mais uma vez, estamos aqui para mais uma aula remota, né? Nossa 7ª aula remota. Hoje, terça-feira, dia 12 de 5 de 2020, aula de Ciência, Religião e Artes. Vamos começar com Ciências, corrigindo a atividadezinha de casa, na página 34 do livro 1. E aí, na primeira questão tem: na segunda e terceira estrofes, o autor organiza o tempo. Copia as palavras do poema que representam essa organização. E aí as palavras são segundo, minuto, horas, anos e século, né? A segunda questão: como você observaria o tempo de acordo com o poema? E aí a resposta é circunstancial, mas o tempo, ele é rápido, o tempo é constante, né? O tempo leva tudo consigo, o tempo não espera, o tempo tem consequências, né? Traz consequências. Então, essa é uma das opções que você pode colocar na lista. E para você, o que é tempo? Ele passa rápido ou devagar? Aí é o seu pessoal, mas geralmente coisas que a gente gosta, né? A gente sente o tempo passa rápido. Quando você está fazendo uma coisa que você não gosta, você parece que o tempo parou, né, gente? E aí na página 35, justamente, você vai na 1 colocar uma lista de coisas que você sente que o tempo passa rápido e de que você sente que o tempo passa devagar. E na 2, complete as lacunas do texto. A Terra demora um período de 24 horas para realizar um movimento de rotação. Esse mesmo movimento é realizado pela Lua e dura 28 dias. A Terra e a Lua demoram 365 ou um ano para dar uma volta completa ao redor do Sol. Movimento conhecido como translação, né? Então, tudo isso foi corrigido na salinha. Depois a gente foi para a página 38, usando o dicionário. Pluvial, significado relativo à chuva. Piracema, significado migração de peixes para a desova no sentido da nascente de um rio. Perene, que é duradouro. Enchente, acúmulo de água e inundação. Sancional, né? Sancional que é temporário. Precipitação, chuva. Fluvial, relativa a rio. Brisa, vento leve e fresco. Estiagem, falta de chuva. E aí na segunda, era para você organizar essas palavrinhas aí em 3 listas logísticas, né? De acordo com o respectivo significado. Então, elas são relacionadas a quê? Então, na lista A, o que é relacionado à chuva? Então, pluvial, precipitação e estiagem, e ainda enchente. Lista B, o que é relacionado a vento? Brisa, né? Lista C, o que é relacionado a rio? Piracema, perene, sancional, fluvial e enchente, também é relacionado a rio. E aí na terceira acrescente 2 outras palavras na lista. E aí teve gente que falou, né? Chuvisco, ventania, vendaval, garça, etc. Né? E aí depois a gente veio para a página 39, onde a questão A é pessoal, a questão B todos os anos seu aniversário é comemorado na mesma data e no mesmo dia da semana. Está fazendo uma pergunta, aí você responde: a data do aniversário não muda, né? Sempre é o mesmo dia. Mas o dia da semana sempre é diferente todo ano, né, gente? Nascer, qual é o intervalo de tempo entre o dia do seu aniversário deste ano e o dia do ano que vem? Claro que é o período de um ano, mas se o ano for bissexto, né, é 365 dias com mais um dia, que dá 366. Então, no ano normal, se você é bissexto, 365 dias. No ano bissexto, 366. D. Na data do seu aniversário, qual é a estação do ano que ocorre no Brasil? Aí já é com você, né, pessoal? E a E, o ano em que corresponde a este calendário é bissexto? Nós estamos em que ano? 2020. É um calendário bissexto? Sim, é um ano bissexto, pois fevereiro teve 29 dias. Foi isso. E aí, na página 40, era para você responder sobre o textozinho, né, que a gente leu aí na 2.
Por que o Ano Novo não é comemorado na mesma data por todos os povos do mundo? Explique essas diferenças. Então, é porque cada povo adota um tipo de calendário, né? Que pode ser baseado no ciclo solar, no ciclo lunar ou em ambos os ciclos. Na B, qual é o tipo de calendário usado pelos brasileiros, pelos chineses e pelos árabes? Bom, pelos brasileiros é o calendário solar, conhecido também como gregoriano. Já os chineses, eles usam o calendário lunisolar e os árabes usam o calendário lunar. Na C, qual é o movimento da Terra relacionado ao ano solar? Claro, que é o movimento de translação. E aí a gente veio para a página 41 no relembrar. E as respostinhas aí, para completar. Os fenômenos cíclicos da natureza ajudaram o ser humano a organizar e realizar a marcação do tempo. O relógio permite a marcação das horas e o calendário a organização dos dias. 24 horas é o tempo que a Terra leva para realizar uma volta completa em torno do próprio eixo. Esse tempo corresponde a um dia, que se inicia com o nascer do sol e termina quando ele se põe. Em seguida vem a noite. Os dias são organizados em semanas. E as semanas formam os meses. 365 dias é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol. Todos esses dias organizados em 12 meses correspondem ao período de um ano. No entanto, os meses não apresentam o mesmo número de dias. Os meses de janeiro, março, maio, junho, agosto, outubro e dezembro têm 31 dias, enquanto os meses de abril, junho, setembro e novembro têm 30 dias. Fevereiro é um mês com 28 dias e a cada 4 anos ele tem um dia a mais. Quando isso acontece, o ano é denominado bissexto e tem 366 dias. O movimento da Terra ao redor do Sol foi utilizado como base para a elaboração do calendário solar, ou gregoriano, como é o mais adotado mundialmente. Os calendários lunares são baseados nas fases da Lua, que tem um ciclo aproximadamente de 28 dias, ou seja, o tempo necessário para que uma das 4 fases se repita. O calendário islâmico é um calendário só lunar, o calendário lunar. E outros, como o calendário chinês, tem que se baseado nos movimentos do Sol e da Lua. São chamados de calendário lunisolares. O calendário dos povos indígenas reúne informações de movimentos do Sol, da Lua e de outros fenômenos da natureza, como a época da colheita de suas culturas, a reprodução de alguns animais, a marcação do tempo, de eventos, ajuda o ser humano a contar e organizar a história da vida no tempo. E aí vamos para a aula de hoje, que é o tempo e os ritmos dos seres vivos, no capítulo 4. Certo? Aula de ciências. Para o homem, aparentemente, todo dia é dia, toda hora é hora de fazer o que tiver vontade. Para os animais, porém, há um momento adequado para tudo. Por exemplo, existe hora certa para se alimentar e para dormir. Há uma estação para reproduzir, uma estação mais indicada para poupar energia. Cada espécie tem que respeitar esse calendário próprio de acordo com os ciclos do ambiente, para aumentar as chances de sobrevivência. Isso é possível porque uma série de substâncias circulando pelo organismo funciona como um verdadeiro relógio biológico. O relógio biológico tem de ser capaz de notar, graças a sinais de ambiente como luz e temperatura, a aproximação de uma época do dia ou do ano, ideal para buscar comida ou se produzir ou ainda iniciar uma longa viagem. Assim, o organismo ganha tempo para se preparar. E aí a gente vai para o inicial. Qual a importância do relógio biológico para a sobrevivência dos animais? E aí a resposta é ele quem identifica as alterações ambientais e desencadeia as respostas no organismo dos animais, a fim de que se preparem para as mudanças.
né, para tais mudanças. Por que é importante que os animais respeitem o próprio calendário, né, o calendário biológico? Ou para que eles aumentem as chances de sobrevivência. O organismo do ser humano também funciona em ciclos. Quais seriam esses ciclos? Dormir, acordar, alimentar-se, crescer, reproduzir-se, etc. De todas as espécies, o ser humano é talvez a que menos liga para horários. Você concorda com essa afirmação? Explique. Será? Será que o ser humano é o que não liga para horários? É o que menos liga, gente? Se é assim que a gente acorda, a primeira coisa que a gente vê é que hora é, mãe? Né? A gente olha para o relógio, então o despertador está despertando a gente, porque a gente se baseia em horários o dia inteiro, né? O nosso dia é todo cronometrado em tempo, né? Tem tempo para comer, tem tempo para tomar banho, para acordar, para dormir, para fazer atividade escolar e tudo mais, né? Então, essa afirmação está equivocada. E aí vamos para a página 44, leitura, ritmos da vida. No capítulo anterior, vimos que os relógios são instrumentos que marcam o tempo e facilitam a organização das tarefas diárias do ser humano. Vimos também que o tempo é contínuo e constante, ele nunca para. Ao longo das 24 horas de um dia, as pessoas realizam tarefas diferentes, mas nem todas realizam as mesmas tarefas no mesmo tempo. Isso quer dizer que eles podem ser mais rápidos ou mais lentas para fazer determinadas atividades, como comer, tomar banho, escrever, ler. E isso não acontece só com as pessoas. E aí a gente vê a figurinha aí da menina dormindo, né? Significa que as pessoas têm ritmos diferentes. Mas é preciso respeitar o ciclo natural do organismo. A hora do descanso, especialmente do sono, como a gente vê aí na gravura, é muito importante para que a gente, para manter a saúde do nosso corpo, que a gente tem que dormir o suficiente para não passar o dia cansado, com sono, fadigado, sem coragem, é isso? Ritmos dos animais. Os seres vivos apresentam ritmos e comportamentos diferentes com a passagem do tempo. Esses ritmos de atividades acontecem de acordo com o ambiente e estão associados a fatores como a temperatura e a quantidade de luz. Esses fatores são importantes para determinar o ritmo dos seres vivos, que é particular em cada um. Por exemplo, o bicho preguiça é um animal herbívoro, ou seja, que se alimenta apenas de plantas, de hábito noturno, que vive na copa das árvores das florestas tropicais, de onde se desloca vagarosamente. Já o serelepe, como é popularmente conhecido, o esquilo, de hábito noturno, tem comportamento extremamente ágil, vivendo sozinho e aos pares nas copas das árvores. Ele se alimenta de frutos e sementes e sobe e desce de árvores da Mata Atlântica com extrema rapidez e habilidade. E aí a gente vê aqui a gravura do bicho preguiça e do serelepe, né? O bicho preguiça passa até 14 horas por dia dormindo e vive cerca de 50 anos, em média. Já o serelepe vive em média 15 anos, tem cerca de 20 centímetros, né, pequenininho, né, no tamanho de uma régua, mais ou menos, de comprimento, e ele é capaz de saltar até 5 metros de um galho para o outro. Olha aí. E aí a gente vai para as atividades na página 45. O bicho preguiça e o serelepe são habitantes da copa de árvores da floresta tropicais. Ele responde. Explique a relação do nome do bicho preguiça e do serelepe com o modo de vida desses animais. Então, o bicho preguiça, seu nome é derivado do organismo que funciona muito devagar. Ele acarretando momentos extremamente lentos. Já o serelepe significa muito ágil, é a característica desse esquilo, né? Ele possui essa característica de ser ágil. Na B, quais as semelhanças e as diferenças entre esses animais quanto ao hábito de vida? As semelhanças, eles dois são herbívoros, habitam na copa das árvores. As diferenças, o bicho preguiça tem hábito noturno, o serelepe já tem hábito diurno. A preguiça tem movimento lento, o serelepe já é extremamente ágil. E aí na segunda, o peixe-boi da Amazônia é um mamífero herbívoro,
ou seja, que se alimenta apenas de algas, aguapés e capim aquático. O beija-flor é uma ave também herbívora que se alimenta do néctar das flores. Observe as imagens desses dois animais e associe a descrição aos códigos PB para peixe-boi e BF para beija-flor. Então, tem uma rapidez incrível. Quem é? Claro, beija-flor, né? Passa até 8 horas por dia comendo e de plantinha em plantinha chega a pesar 300 quilos e medir 2,5 metros. Isso, peixe-boi. Passa o dia todo movimentando-se em busca de alimentos. Beija-flor. Tem comportamento dócil e calmo. Peixe-boi. Ele parece um brinquedo elétrico. Beija-flor. Não é isso? Lembrando, gente, que o peixe-boi, ele é mamífero. Como todo não mamífero, ele respira, né? Fora d'água, ele não respira dentro d'água. Então, ele tem intervalos de 5 a 5 minutos para respirar. Ele vem à margem para respirar, certo? Mas quando ele está dormindo, quietinho, ele consegue ficar submerso até 25 minutos, viu? Sem respirar, se ele estiver dormindo. E aí vamos para a página 46, só para a gente ler aqui, interagir o que você vai fazer em casa, tá? Como visto, o comportamento e o ritmo dos animais são influenciados principalmente pelos períodos do dia em que há mais ou menos luz. Enquanto os periquitos cantam bem alto quando o sol surge lá na manhã, essa é a hora em que a coruja volta ao seu ninho, geralmente depois de passar o período da noite caçando para se alimentar. Aqui está a foto dos dois animais que a gente acabou de falar, o periquito e a coruja. No decorrer do dia, os seres vivos apresentam um conjunto de ritmos que se repete a cada 24 horas. O organismo reage de acordo com as mudanças do ambiente, o que permite aos seres vivos perceber a aproximação da noite e do inverno. Por exemplo, que são momentos em que preciso modificar o comportamento e funcionamento do organismo. A alta alternância entre o dia e a noite é uma referência importante para indicar o momento de comer, acordar, dormir. Como visto na abertura desse capítulo, a alternância entre as estações do ano, demarcada principalmente pelas alterações da temperatura e da quantidade de chuvas, é uma referência importante para determinar os períodos mais adequados à reprodução e aos comportamentos migratórios, por exemplo. E aí você vai resolver a página 47, certo? Essa letrinha, a página 47, A, B, C, D e E, você pode até fazer no caderno, tá bom, gente? E a página 48, você vai concluir, tá bom? E aí a gente vai entrar agora na nossa aula de religião, onde o assunto é tipos de religiões. Hoje vamos nos aprofundar no politeístas, que é aquela religião que adora mais de um Deus. E aí a tia pediu para você assistir a um vídeo, né? Colocou o link no grupo do WhatsApp para você assistir, onde falava justamente desse assunto. E aí o autor do vídeo fala que os romanos achavam os judeus pobres, porque só acreditavam em um Deus. E naquele tempo, para ser rico, tinha que acreditar em vários deuses. E ele confessou também uma certa simpatia pelo politeísmo grego, por conta da visão, né? Que eles têm, a visão trágica que os gregos têm, de que a gente está sempre preso no emaranhado do destino e que, pelo que eles representam na concepção do mundo, parece assim que a tragédia apresenta sempre a ideia de que não somos capazes de combater esse destino, que a gente está sempre obstinado a vencer uma coisa que não tem como, que já está certa a nossa derrota, mas que a gente está ali sempre, todo dia, tentando vencer mesmo assim, né? Então ele acredita que um Deus, ele não acredita em um Deus e nem em vários deuses, porque ele acha que não existe um projeto no mundo e nem na vida. Não existe um projeto maior para o mundo, não existe um projeto maior para a vida. Então ele acha interessante
é estar todo dia combatendo essa batalha perdida, mas que mesmo por isso é que ela tem um gosto de ser combatida, né? Porque se a gente soubesse o tempo inteiro que no final tem uma garantia das coisas, aí a gente iria ficar acomodado, né? Iria se acovardar e não ia querer mais lutar pela vida. Então, essa é a opinião do autor do vídeo. E aí, o que é que você acha? Qual é a sua opinião do politeísta? E dentro do politeísta, né, vem aqueles deuses gregos que a gente já conhece vários, já ouviu falar em muitos, né? A gente até te perguntou e vocês me falaram. Muitos falaram a Apolo, a Afrodite, a Atena, né? Também me falaram do Poseidon, Zeus. Então, entre outros deuses gregos, né? Então, para casa, a tia passou uma tarefinha no caderno sobre isso aí, né? Você falar um pouquinho o significado. A tia deu uma lista dos principais deuses da mitologia no caderno para você me escrever lá. A Afrodite, ela é a deusa de... qual deusa, né? Deusa da beleza e do amor. O Apolo é o deus de quê? Deus da luz. Ares é o deus de quê? E aí você vai pesquisar os deuses. Mnemosine, deusa da memória. Perséfone, rainha do submundo. Poseidon, deus dos mares. Selene, deusa da lua. Tênis, deusa das leis. E Zeus, o deus dos deuses. Então pronto, aí em casa você vai só relacionar isso aí, né? Essa listazinha que a tia botou dos principais deuses da mitologia e o que eles representam, tá bom, gente? No caderninho. Agora a gente vai para a aula de artes. E aí a gente vai fazer primeiro a correção da atividade de casa, né? Para a gente ir para o livro 2. Vamos finalizar o livro 1 agora, tá bom? Pega o livro 1 aí na página 30, onde tem Relembrando. Vamos lá. Vamos relembrar algumas coisas que aprendemos nessa unidade. Aprendi que as cores primárias são puras porque não apresentam mistura entre elas. As cores secundárias são formadas pela mistura de duas cores primárias na mesma proporção. As cores neutras são o preto e o branco. As cores podem ser classificadas como quentes e frias. Eu experimentei a mistura das cores e descobri que as terciárias resultam da mistura de uma cor primária e outra secundária. A monocromia é uma composição com apenas uma cor e suas tonalidades, já a policromia apresenta mais de uma cor. A partitura é uma forma de escrita musical. Os sons podem ser representados por notas musicais, linhas e formas geométricas. As histórias podem ser contadas de diversas maneiras. E aí você faz a sua autoavaliação, a gente conclui o volume 1 e vamos para o volume 2. No volume 2, capítulo 1, artes visuais, retrato e paisagem. Então, a gente vai analisar primeiro o que a gente está vendo aqui nessa imagem, né? Observe a ilustração da abertura do capítulo. O que essa família está fazendo? E vocês me responderam que eles estão visitando uma galeria de artes. Muito bem. Você já fez um passeio como esse? Se sim, você coloca sim e fala a sua lembrança desse passeio. O que foi que você viu nesse passeio, né? Então, você vai colocar aí. As telas das pinturas são sobre quais temas? E aí a gente olha para as telas da pintura e percebe-se que elas são tudo da natureza, né, gente? De paisagens. E aí na página 4, a gente vai ler para simplesmente você resolver as 5 e as 6 em casa, tá bom? Retrato. Os gêneros nas artes visuais se referem aos temas que são constantes na história da arte. Para obras feitas em diversas técnicas por diferentes artistas e em épocas e movimentos
artísticos distintos. Os gêneros mais comuns são as paisagens, a natureza morta e o que é natureza morta. É o genérico de artes visuais em que se representam objetos inanimados do cotidiano, como também frutas e alimentos. Além disso, o retrato, o autorretrato. As obras revelam a época ou o movimento artístico em que foram produzidas, os materiais utilizados para sua elaboração, o contexto histórico, político, cultural, social e econômico em que estão inseridas e a expressividade própria de cada artista. O interessante é observar o outro e construir sua imagem aparece na arte desde a antiguidade. Estudar as feições humanas, às vezes, buscando se aproximar da realidade ou em outras situações, desconstruindo o real e criando um retrato que se aproxima das emoções e do imaginário. Tornou-se um objeto de investigação de inúmeros artistas. O artista espanhol Francisco de Goya dedicou parte de sua obra à criação de retratos, principalmente de pessoas pertencentes à nobreza. A obra A Condessa de Chichon, olha, a Condessa de Chichon aqui, né? Apresenta no fundo escuro, que destaca a figura delicada da mulher retratada pelo artista. O tratamento cuidadoso dos tecidos da roupa, dos pequenos desenhos em sua barra e das feições tranquilas da condessa nos mostra como Goya foi um grande mestre do ofício da pintura. E aí, para finalizar, você vai fazer o Fazendo Arte da página 4, 5 e 6. Na 5, aqui, ó, você vai ler na página 4 para saber o que fazer na 5, né? Que você vai descobrir que você vai fazer um retrato de outra pessoa, certo? Aqui está dizendo que é para se juntar com um colega, mas no caso você vai se juntar com um familiar, tá bom? Fazer o autorretrato, o retrato do seu familiar. E na página 6 é justamente o seu autorretrato. Mas antes, leia as explicações, tá bom? Então pronto, a gente vai ficando por aqui, gente. Acabou nossa aulinha de hoje. Até amanhã para a nossa próxima aula remota.